A soberania, infelizmente, ela muitas vezes ela funciona como um argumento para justificar o conforto dos autoritários. Nós estamos muito bem aqui, queremos que nos respeitem enquanto nós mandamos e desmandamos, violando as bases, que é o mesmo raciocínio que o Bernardo Santoro construiu no artigo dele, né? Minando as bases do que a gente chama de soberania interna do Estado, que são as bases populares, da legitimação popular, né? Da expressão da vontade dos indivíduos, dos cidadãos. Eu tenho a honra imensa de ser um dos signatários dessa carta, dos deixe-me ver o número exato, nós tivemos até o momento 105, né, assinaturas dessa carta aberta à faculdade da USP, defendendo que soberania não é manto para impunidade. Inclusive, mais adiante, aí, desse mesmo parágrafo que você leu, Camila, a carta diz que soberania em uma república constitucional não é sinônimo de imunidade política, nem de autoridade moral incondicionada, tampouco é o direito de violar direitos. A soberania que merece respeito internacional é aquela que nasce da fidelidade a princípios universais: liberdade, justiça, igualdade perante a lei, e não da negação deles em nome de um projeto de nação tão vago quanto impositivo. Então, assim, os verdadeiros inimigos dos alicerces da soberania são aqueles que estão dentro do país minando esses alicerces, e não a autoridade estrangeira. A carta ela vem protestar e declarar isso, e, ao mesmo tempo, aponta objetivamente o caso da cabeleireira Débora Rodrigues, condenada sem antecedentes a 14 anos de prisão porque escreveu Perdeu o Mané com batom numa estátua, o caso do Clesão, que morreu na prisão porque estava nas manifestações de 8 de janeiro, foi preso e morreu lá na cadeia sem serem atendidos os seus apelos, né, por um tratamento minimamente humanitário. Enfim, tudo isso envolvendo decisões do ministro Alexandre de Moraes e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A carta faz menção a tudo isso e questiona onde estava a OAB, onde estavam essas entidades representativas, onde estão essas entidades, porque isso continua acontecendo. Os processos não acabaram. As violações seguem a ser persistentemente implementadas. O inquérito infinito das fake news não foi encerrado. Esse poder arbitrário que o judiciário arrogou para si continua em vigência. Onde estão as entidades representativas do setor advocatício, do profissional do direito, para se manifestarem contra esta ordem de coisas, para defenderem o respeito aos seus representados, que são os advogados, que têm dificuldades, muitas vezes, de ter acesso a informações relativas aos processos, para defenderem justamente, devidamente, os seus clientes? Onde estão essas entidades quando o direito pátrio é rasgado despudoradamente pelas autoridades brasileiras? E, com isso, a soberania popular é explicitamente deslegitimada por esta mesma burocracia que hoje nos governa, que hoje impõe ao povo brasileiro as suas vontades, que hoje faz a sociedade brasileira de refém dos seus arroubos voluntaristas. Onde estão essas autoridades? Onde estão essas entidades representativas que subscrevem esse manifesto? Entidades representativas do direito, mas também temos a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, representando aí os profissionais do jornalismo, os meus colegas de faculdade, me formei em jornalismo, cujo valor fundamental deveria ser a liberdade de expressão, consequentemente a liberdade de imprensa, e também é um pilar de uma sociedade livre, democrática e aberta. Essas entidades deveriam se levantar ardorosamente em defesa desses valores, desses princípios, dessas prerrogativas. Onde estavam e onde estão elas para se levantarem em defesa desses valores? Estão se levantando contra o Donald Trump. Estão se levantando contra uma decisão ou uma sucessão de decisões soberanas do Estado norte-americano. São decisões de soberania dos Estados Unidos. Já falamos aqui
quando comentamos o artigo do Bernardo. A soberania brasileira não está sendo violada. O que há é que as nossas autoridades acham que podem brincar de administrar um país sem sofrer consequências, e o Brasil é um país frágil, é um país extremamente dependente. Relações econômicas fundamentais, nós temos dependência com outras nações. Assim como também nós temos a nossa importância, é verdade, a importância na produção de commodities, como celeiros do mundo, mas nós temos muitas dependências. E se um país toma decisões dentro da sua órbita de influência e afetam esses pontos sensíveis de dependência, isso não é uma violação da nossa soberania. Isso é uma consequência da nossa incompetência, uma consequência do nosso atrevimento de nós queremos nos meter onde não somos chamados, fazer lei onde nós não temos capacidade, fazendo militância junto com os BRICS, contra o Ocidente, contra Israel. Vamos posar, tirar fotinho, aparecer em videozinho. Não é, presidente Lula? Né? Posando como o guerreiro da democracia, o guerreiro do sul global. Vamos fazer esse showzinho, atrair os holofotes para nós? E aí dos outros se reagirem, se tomarem uma atitude que está dentro das suas competências, do seu poder e da sua soberania, da sua área de influência. Aí deles, problema deles, a gente vai chiar, vai reclamar, vai escrever cartinha. O Trump está nem aí para a cartinha desse pessoal. O Trump não está nem aí para a cartinha desse pessoal. Agora, eu garanto a vocês que as vítimas do regime autoritário brasileiro, jurisdocrático brasileiro, elas dariam valor se as entidades representativas desses setores se manifestassem devidamente diante do que está acontecendo aqui, que realmente fica dentro da nossa órbita de influência.